O Senhor nos abençoe e nos conceda, nas suas muitas misericórdias, o seu Espírito Santo, que Ele repouse sobre nós, nos dando liberdade para crer, para compreender e receber dEle as mais santas bênçãos, aquelas beneficências de Davi, aquele que teve intimidade com o Senhor antes do Senhor ter vindo a este mundo. Ele chamava carinhosamente de meu Senhor, a quem ele servia. E nós precisamos também ter proximidade com este Senhor para que a glória de Deus esteja presente na nossa vida. E quanto mais essa glória de Deus estiver próxima de nós, todas essas loucuras e coisas doidas que se passam à nossa volta, coisas sem sentido, sofrimento, pecado, desvios, inclinações infelizes, todas essas coisas pertencem às trevas, elas não pertencem a nós. Nós somos deuses, nós somos divinos, nós não existimos neste plano, neste mundo, para servir as trevas, mas o poder das trevas é imenso. Ele se propaga por toda parte, pelos meios de comunicação, está presente nos nossos costumes, nos hábitos desta humanidade, em vários lugares do mundo, conforme a cultura, conforme a história de cada nação. E está em curso um movimento de transformação, como nós vimos, de mudanças, sempre alvissareiras, não tem nada que avance, que possa ir para trás, no sentido de piorar. Sempre que nós avançamos, a cada dia, nós nos aproximamos mais da glória de Deus. Apesar das coisas tristes e dos acontecimentos que estão por aí, por causa das trevas, que estão se fortalecendo, para que no momento certo, tendo chegado naquela superabundância de que fala o apóstolo Paulo, elas possam ser extirpadas definitivamente do corpo da humanidade, como um câncer que vai ser tirado depois de estar no seu máximo grau de perniciosidade, para que a humanidade compreenda que não pode haver um futuro sem Deus. Que nós não podemos construir uma civilização sobre as bases frágeis do pensamento humano. Nós temos que construir uma nova civilização sobre as bases do pensamento divino, que é verdadeiro e que não muda jamais. É a rocha onde nós precisamos fincar os alicerces desse novo mundo, para que as nações possam encontrar paz, sossego, ter sustento, segurança e aspirar com o futuro glorioso que Deus tem para esta humanidade. Sejamos nós, cada um dentro do seu universo, agentes deste sonho, que é o sonho de Deus. Façamos a nossa parte. Mais perto do Senhor, escuridão, mais longe de nós. Amém. Nós vamos tratar, neste primeiro painel, a respeito da encarnação das almas. O que significa encarnação? Nós sabemos que o ser humano é constituído de corpo e de alma, e que a alma, ela não é de natureza material. E se ela não é de natureza material, ela foi criada por Deus, ou soprada por Deus, ou teve origem na vontade de Deus, e tem a mesma natureza de Deus, que é espírito. E tendo sido criada pelo Senhor, em certo momento, ela precisou vir para este mundo. E para ela existir nesse mundo, ela precisa de uma roupa desse mundo, como se fosse um invólucro, um vaso, uma casa, para ela habitar por certo tempo. Esse processo da alma entrar no corpo
que se forma no ventre da mãe é chamada encarnação. Eu acho que é pouco provável que haja alguém que acredite que isso não é verdade. A encarnação é uma coisa natural, a não ser que o homem pense que nós somos somente matéria. Se é o caso, não tem nem sentido de nós estarmos falando aqui essas coisas. Mas se o homem crê que nós somos também alma, que o ser humano é alma e corpo, então nós podemos conversar. Porque com certeza, em certo momento, esta alma precisou vir para este universo visível, palpável, onde nós vivemos as nossas experiências, e ela teve que entrar num corpo. As dificuldades relacionadas com esse pensamento são que existem alguns teólogos que atrelam a existência da alma ao corpo, dizendo que a alma precisa sempre do corpo. E por esses erros de interpretação da palavra de Deus e por falta de um entendimento mais profundo das coisas, criaram a ideia de que um dia haverá uma ressurreição do corpo, quer dizer, acreditam que a alma ficará num estado de repouso, aguardando o juízo, para que depois do juízo, o corpo desta alma, esteja onde estiver, nesse nosso mundo, em qualquer nação, os seus átomos, os seus pedaços, enfim, sejam ajuntados novamente e constituído um corpo para que esta alma possa voltar a viver e morar lá na cidade celestial para sempre, e etc., que é o que nós sabemos da teologia tradicional. Claro que o pensamento é um pensamento pobre, porque está em desarmonia com a própria criação, está em desarmonia com a própria ciência, está em desarmonia com a própria inteligência do Criador. Mas essas teorias, sustentadas por espíritos sistemáticos, que existem no mundo invisível, e que encontram sintonia com pessoas também de personalidades sistemáticas que estão dentro do seio da igreja, eles criam essas doutrinas e bolsões e passam a dominar, a influenciar pessoas que acreditam em coisas de tamanha simplicidade, não é? Embora Deus ame os simples de coração, a criação não é uma coisa muito simples, não. É uma obra profunda, uma obra maravilhosa do Criador. E a gente, por não ser muito desenvolvido em termos intelectuais e por nós não conhecermos a ciência e não conhecermos coisa nenhuma, nós começamos a encontrar em Deus a razão da nossa existência medíocre. Então eu tenho um Deus que me ama, que ama a mim na minha simplicidade e que ama as minhas suposições a respeito da criação, porque Ele é Deus, Ele pode tudo, inclusive criar um universo, uma vida e coisas irracionais, porque Ele é Deus. Nós precisamos combater com coragem, todos nós, as falsas doutrinas, as falsas concepções que tem no mundo, que fogem ao bom senso, à inteligência, à grandeza de Deus. Nós não podemos amildar Deus, trazendo Ele para perto de nós precisamos ir para perto dEle. Não transformar Deus numa criatura parecida com o homem, como frequentemente a gente vê essas teses estranhas sendo publicadas na televisão, em livros, e coisas que só enganam o homem e não dá a ele uma ideia verdadeira de quem ele é. Todos nós temos que trabalhar contra essas falsas doutrinas e corajosamente, viu, irmãos? Logo vamos falar que nós somos heréticos, que essas ideias são heresias, já foram combatidas no seio da igreja e foram mesmo. Os homens que pensavam a respeito do universo, essas coisas que nós estamos falando aqui, embora alguns dos irmãos tenham dito, olha, o pastor está falando coisas aí novas, novidades e revelando coisas. Já tivemos muitos homens sábios que pensaram nesses princípios que nós estamos falando aqui, nos primeiros séculos da história da igreja, os 4 primeiros séculos. O que fizeram com esses homens? Colocaram eles para fora da igreja. Foram chamados heréticos e até hoje eles são considerados pessoas que estavam envolvidas em ideias que conspiravam contra a igreja, como se a igreja fosse alguma coisa importante nesse mundo. Não é? Parece até que se a igreja não existisse, o mundo ia parar. Então a igreja tem o seu papel, evidentemente, teve o seu papel na formação da sociedade ocidental, a igreja católica, a igreja protestante,
mas longe de que os homens tenham que se sujeitar à igreja. Nós precisamos nos sujeitar a Deus e a sua palavra. Por que que essas coisas são consideradas heresias? Porque elas destituem a ideia do sacerdócio. Porque ela coloca todo homem na condição de ser um filho de Deus, dotado de todos os seus predicados. E o dia que você tiver comunhão com Deus, a perfeita comunhão com Deus, que é o estado que todos nós vamos ter no mundo novo, vai ser dispensável a ação de qualquer sacerdote, não tem necessidade deles. E vocês sabem que o sacerdócio no mundo hoje é um poder, aliás, é um estado, não é? Bem, sejamos corajosos, todos nós, como disse na exortação o pastor Eloy, os nossos corações sejam livres para conviver e receber de Deus o que Ele deseja para este encontro. Queremos apresentar alguns conceitos para os irmãos para ajudarem no raciocínio. Ainda usando aqui do nosso cone progressivo, nós tiramos aqui aquele Big Bang de ontem e as palavras ligadas aos nossos profetas e ao nosso Senhor para mostrar aqui a figura de uma escola. É lógico e natural nós compreendermos que uma pessoa, para ter uma formação e para ter um certo preparo para viver, ela precisa passar pelas diversas fases da escola, não é verdade? Seria estranho que a gente pegasse uma criança de 4 anos e a gente colocasse ela ali já no ginásio ou no colegial. A criança não ia aprender coisa nenhuma, não é verdade, irmãos? Por quê? Porque ela precisa primeiro passar pelas fases primárias da instrução. Então, uma escola, ela é um processo lógico de ensinamento para aquele que vai aprender. Na escola da teologia tradicional, as pessoas não passam por essas fases de aprendizado. Porque como a teologia tradicional não acredita que a alma pode nascer de novo, a alma só nasce e participa de uma fase da escola. Porque o mundo é uma escola. Em cada período da história, nós temos um desenvolvimento de ciência, de aprendizados e de experiências de vida, que é uma verdadeira escola para a alma. E a alma ali, ela toma consciência das coisas que estão sendo ensinadas. Se a alma não nasce de novo, se ela não tem essa possibilidade, porque veja bem, a encarnação nós vamos demonstrar que é possível. Agora, encarnar mais de uma vez é que nós vamos aqui tratar da possibilidade da alma voltar a viver num outro corpo, a mesma alma. Para quem acredita que a alma nasce outras vezes, ela passa pela infância, vivendo numa época de 3, 4 mil anos atrás, e à medida que o tempo vai passando, ela vai para o mundo invisível, que são os céus da eternidade, e volta de novo para a escola. Vive uma temporada suas experiências de erros e de acertos. Eu disse erros e de acertos porque é importante errar, é importante o pecado na vida da alma, porque se a alma não conhecer o pecado, se a alma não conhecer a escuridão, ela não pode desfrutar da luz. Por isso nós temos que ter noite e dia, não é? Se não houvesse noite, o dia seria trevas para nós. Então a alma precisa viver todas as suas experiências concernentes a um período aí de seus 70, 80 ou 90 anos. Ela vai para a eternidade, ela entra numa nova classe, avançando cada vez mais no seu aprendizado em direção a Deus. É simples dessa forma. Se a pessoa não acredita que a alma pode voltar a nascer de novo, todas estas coisas perdem sentido. Nós temos almas que só vão no jardim da infância e vão para o céu ficar morando com Deus. Nós temos almas que vêm, nascem aqui no grupo, e não têm experiência nenhuma do que se aprendeu na infância. Vai
morar com Deus lá no céu. Outras nascem na época do ginásio. Elas vivem aqui um tempo de 70, 80 anos, vão morar com Deus, vão para o inferno eterno. Elas não sabem nada do que aconteceu no grupo, nem do que aconteceu na infância, porque elas não passaram por lá. E assim sucessivamente. É claro que é mais inteligente nós acreditarmos, segundo a evolução que nós percebemos ontem, o despertar da alma, é mais natural que a gente acredite que a alma, ela transita desde a sua criação através das vidas para poder despertar para Deus. A alma não evolui, a alma acorda, porque ela nasceu de Deus. Se ela saiu de Deus, ela já traz todas as prerrogativas do Pai, como nós vimos ontem. Isso quer dizer o quê? Que você tem a sabedoria de Deus, que você tem a bondade de Deus, que você tem a perfeição de Deus, que você tem todas as virtudes do Eterno dentro de você. Elas só não estão manifestas, mas na medida em que o tempo for passando e você for subindo os degraus desse despertar, as qualidades de Deus vão aparecendo dentro de você e você vai vivendo uma experiência cada vez mais feliz. Isso parece lógico. Ou nós aceitamos que a alma pode viver muitas vezes dentro de uma lógica inteligente, ou nós caímos na teologia da igreja tradicional, aonde a alma existe apenas em determinado tempo da história. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 11 e 14, ele diz o seguinte: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. É importante a gente entender isso, porque é Cristo a luz do mundo. Quer dizer, o Senhor é a plenitude de Deus manifesta entre nós. Ontem nós falávamos dos tempos em que os profetas nasceram no mundo para revelar a verdade. Disse bem o pastor Eloy na sua exortação, que o Senhor afirmou uma coisa, que ele tinha muito a nos dizer, mas que nós estávamos despreparados para receber aquelas coisas. Então, o fato de Jesus ter nascido num tempo há 2000 anos atrás, não quer dizer que Jesus era uma alma que não tinha o entendimento. Ele não podia revelar as coisas que ele sabia, porque não era apropriado aquele tempo. Mas se ele disse que enviaria o Espírito Santo para revelar essas coisas, é natural que a gente possa receber novas ideias, novos pensamentos, como algo que venha acrescentar aquilo que Jesus veio nos dizer e disse no tempo dele. Nós temos que entender a criação por este ponto de vista. Nós transitamos através da história como almas que estão despertando para uma grande realidade. Irmãos, isso é só o começo. Eu dizia a um irmão ali fora há pouco que essa fase de pecados, essa fase de Satanás, de doenças, de guerras, de desajustes climáticos, de transtornos no ambiente onde nós vivemos, é só o primeiro degrau de uma escada que ainda nós vamos subir muito, muito, muito. No segundo degrau, depois do juízo, todas estas coisas que trazem tristeza para nós, tudo isso vai desaparecer da terra. E a humanidade vai ser reconstruída, porque vai haver uma grande destruição na época do juízo, como nunca houve. De comportamento de massa, de coisas estranhas, como nunca vimos. Isso só acontece uma vez na história de um mundo civilizado. E se nós formos participar dele, é bom que a gente esteja devidamente preparados para grandes desafios. Nossa vida poderá ser transformada de uma hora para outra por causa desses grandes eventos que vêm sobre o mundo. Nós temos um amor muito grande por todas as igrejas de Cristo, mas elas precisam ouvir a palavra do Senhor quando repreendidas na introdução do Apocalipse. Nós temos as cartas escritas às 7 igrejas, que naquela época não havia as dos nossos dias. O Senhor deixou uma mensagem para aquelas, mas na verdade falava com as dos nossos dias.
Ali as igrejas podem ser identificadas como instituições que servem ao Senhor, mas que cometeram graves desatinos. E o Senhor diz que só tem uma igreja pequena, sem força, sem poder, sem dinheiro, que é uma igreja que Ele gosta dela. Ela não tem nome, ela representa apenas as boas igrejas, os bons pastores, os bons homens de Deus que anunciam a palavra, mesmo sem compreender talvez a profundidade dessas coisas, mas isso não tem importância, irmãos. Um dia essas coisas serão ensinadas nas escolas, de uma forma natural para as crianças, elas vão compreender isso sem que elas precisem estar dentro de um templo. Esses homens também são almas de Deus, são filhos de Deus, estão trabalhando para Deus, anunciando as boas novas, anunciando o reino. E eles são representados por essa igreja, essa única igreja que o Senhor disse não tem poder. Eu vou cuidar dessa igreja, eu vou proteger essa igreja. Mas as demais igrejas, elas são duramente repreendidas pelo Senhor, pelos pecados que elas estão cometendo, por elas terem se enriquecido usando o nome do Senhor, por elas terem admitido no seio delas falsos profetas, falsas profetisas, mulheres que criaram doutrinas perniciosas que são hoje divulgadas no mundo inteiro por redes de televisões. O Senhor, Ele admoesta duramente as igrejas na abertura do Apocalipse. E depois, a partir de então, quando vão desenrolar todos os fenômenos ligados ao fim do mundo, o Senhor não trata mais de nenhuma das suas igrejas. Ele passa a tratar do povo ligado às 12 tribos de Israel, as almas que vão ser as suas testemunhas. Nós respeitamos e amamos muito as igrejas, mas elas precisam acordar. Elas precisam ouvir a repreensão, não minha, mas a repreensão do Senhor. Porque estão cometendo ainda em nossos dias muitas coisas torpes que envergonham o nome de Jesus. Que nós olhemos com compaixão para essas igrejas e para esses homens que estão fazendo coisas que eles não poderiam fazer. Tenhamos paciência, porque a vontade de Deus é soberana e se cumprirá. Quando vier o tempo do fim, todas as mentiras serão expostas para que todos possam ver. Nada ficará escondido. Até os nossos mais íntimos segredos, eles serão revelados. Por isso a gente não pode, irmãos, viver uma vida de aparência. Nós precisamos deixar de lado as nossas vaidades. Olha, os nossos títulos que nós conseguimos nas escolas desse mundo, os nossos trabalhos, às vezes trabalhamos num posto importante dentro do governo e tal, a gente acha que isso faz uma diferença muito grande. Perante Deus, absolutamente, isso não serve para nada. Então não vamos achar que nós somos diferentes dos nossos irmãos em nada. Vamos ser sinceros, verdadeiros, pecadores. Reconhecer quem somos. Não adianta nada fazer de conta que nós somos pessoas virtuosas. Não há coisa pior no mundo que o pecador sustentar a ideia de que ele é uma pessoa boa. É um horror a pessoa sustentar a ideia de que ele é bonzinho, de que ele é perfeito, de que ele é sábio, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é honesto. Nós precisamos ser sinceros, verdadeiros, para que a vida seja natural. Porque nesse tempo, todas as nossas coisas escondidas serão expostas para que as pessoas vejam onde está o bem, onde está o mal. E não é só na igreja, não, em todos os lugares. Mas o juízo vai começar pela casa do Senhor. E ai daquele que estiver usando o nome do Senhor em vão. Porque haverá choro e ranger de dentes. Bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Só virei o cone evolutivo aqui para mostrar para os irmãos que a ascensão da alma e da história, da realidade que é o universo onde nós vivemos, se dirige para Deus, cada vez se aperfeiçoando mais e mais. Então nós podemos sonhar com uma humanidade futura que o nosso pensamento não é capaz de conceber. Uma humanidade que um dia vai conhecer o universo e talvez viajar pelo universo, quem sabe, em busca de outras civilizações e ter contato com as outras civilizações. Há muitos mundos habitados na casa do Senhor. Nós não estamos sozinhos no universo, irmãos. Isso é uma obra grandiosa. Um dia todas as humanidades vão estar em contato uma com a outra, através de uma ciência, de um conhecimento que ainda vai ser revelado. A nossa ciência ainda é uma tartaruga. É primitivo, o homem não consegue nem ir ali no último planeta do nosso sistema solar.
que dirá num outro planeta distante. Então a humanidade vai se desenvolver como um mundo onde não vai ter dinheiro, onde não vai ter doenças, preocupações com moradia, com comida. Vai se transformar numa nova civilização, guiada pelo Espírito de Deus e pelas verdades eternas. Um dia, se nós conseguirmos viajar para um outro planeta, uma outra região habitada do universo, que lá não tem guerra nas estrelas, viu, irmãos? Uma civilização, quando ela viaja pelo universo, ela atingiu um desenvolvimento espiritual de tal forma que ela não usa arma para nada. É impossível uma civilização usar armas. Se ele fosse num mundo lá primitivo, ele não vai levar arma para dar um tiro em alguém. Isso é incompatível com o desenvolvimento das humanidades de Deus. Eu digo humanidades porque não é só um mundo que existe. Existem muitas outras civilizações. E nós vamos nesse sentido. O que nós precisamos entender é que todo esse processo de aperfeiçoamento e esta criação de Deus está acontecendo em todo o universo. Não se trata de uma obra de Deus apenas para esse mundo, mas para toda a obra que foi criada pelo Pai. Isso tudo é muito grandioso e nós somos formiguinhas do Senhor. Estamos ainda dando os primeiros passos no conhecimento das verdades eternas. E é claro que dentro desse universo maravilhoso de Deus, da grandiosidade destas coisas, de tudo que há no macrocosmo, no microcosmo, seria muito estranho a gente aparecer aí num momento qualquer, viver 70 anos e desaparecer e viver num lugar qualquer que ninguém sabe onde é. Seria esquisito que a gente não participasse de tudo isso como filhos do Eterno. Que a gente receba estas coisas com naturalidade, que a gente possa receber as revelações de Deus segundo o nosso coração. Como disse o pastor na sua preleção inicial, algumas almas ficam temerosas, mas dê um tempo para Deus. O Senhor não vai violentar você, mas procure sempre aprender coisas novas. Procura sempre buscar a verdade de Deus. Senhor, me revela a tua verdade, eu quero entender melhor as tuas coisas. Ele vai te revelar. Ele sabe o teu coração como é, ele sabe o que pode falar para você e o que não pode. Porque o Espírito Santo disse através de Davi que ele é o nosso professor, ele quer nos ensinar. Diz, deixa eu ensinar você. Ele disse isso para Davi. O Espírito quer nos ensinar e nos revelar as santas coisas. Para a gente poder falar um pouquinho sobre Ezequiel 37, o que nós percebemos é que a língua, a tradução feita do hebraico para determinada língua, ela guarda diferenças consideráveis. E é estranho porque essas diferenças, elas podem levar você a ter um entendimento equivocado da Escritura. Não nas coisas morais. Nós não estamos falando das coisas morais, nós sabemos os mandamentos, não estamos falando disso, nós estamos falando das coisas eternas. Dependendo do sentido da palavra, você entende uma coisa. Aí a gente começou a investigar e percebemos que doutrinas são desenvolvidas em cima de coisas que foram mal feitas pelos tradutores, mal colocadas pelos tradutores. Por que que isso acontece? Um termo na língua hebraica, que é a base de toda a Escritura, ele tem 4, 5, 6 e até 10 significados. Dependendo do significado que você escolhe na tradução, o sentido aponta para um lugar ou para outro. E a gente percebe que o tradutor escolhe o sentido segundo a crença dele. Se ele é evangélico, por exemplo, ele escolhe um sentido conforme o pensamento evangélico. Se ele é católico, ele escolhe do lado do pensamento católico. Se ele é judeu, ele escolhe para o lado do judeu. Vou fazer uma tradução. Tem uma Bíblia em português que foi traduzida por rabinos. Elas guardam as mesmas diferenças. Então nós, para podermos entender certas coisas ligadas aos mistérios de Deus, nós precisamos olhar bem o sentido das palavras. Ezequiel 37 tem um exemplo disso. Eu distribuí para vocês aí essa folha impressa, porque nós fizemos uma correção. Foi feita uma correção nesse texto, no sentido espiritual da palavra, e não no sentido material. A palavra espírito, se você ler na sua escritura, você vai ver que a passagem está confusa, porque o tradutor confunde a palavra
Espírito com Espírito Santo. Ele mistura as duas coisas. E você não consegue compreender o sentido da passagem que o profeta está falando. Então, a palavra Espírito, esse ruach aí, ele significa sopro, espírito, alma. E a palavra haruach significa o Espírito. Haruach significa o Espírito Santo. E ruach significa espírito, alma. Essas duas coisas têm que ser cuidadosamente colocadas no texto, senão ele fica sem entendimento. Se você colocar Espírito Santo no lugar onde tinha que ir alma, o sentido fica distorcido. Por isso a gente colocou aqui para vocês. E assim, se os irmãos têm mesmo interesse em conhecer alguns sentidos mais profundos das Escrituras Sagradas, convém estudar o hebraico. É o primeiro passo para você entender o sentido de certas coisas. Isso é importante. Ter uma boa Bíblia eletrônica ou que te permita compreender os vários significados de um termo na língua dos profetas. Se a gente não fizer isso, a gente fica só navegando na superfície, não vai entender nada. A gente acha que sabe e vai ter uma surpresa muito desagradável. Diante disso, irmãos, não é um risco muito grande você sair por aí falando uma coisa que você ouviu na igreja? Como se aquilo fosse uma verdade. Você sabe se aquilo tem fundamento? O que você está falando para os outros, o que você está ensinando para as pessoas, tem fundamento? É aquilo mesmo que está escrito? E se você encaminhar uma alma num caminho errado? Você acha que não vai ter consequência? É claro que tem. Se nós encaminharmos os pequeninos, que são as pessoas simples, no caminho do erro, como muitas pessoas fazem, nós seremos responsabilizados. Jesus disse uma coisa muito simples. Melhor você pendurar uma pedra no teu pescoço e atirar no mar, se você ensinar as coisas erradas para as pessoas mais simples. Ao abrirmos a nossa boca para falarmos das verdades de Deus, é bom que a gente se fundamente o mais possível. Não para a gente não errar, mas para a gente evitar muitos erros. Porque alguns erros, possivelmente, nós vamos cometer. Mas não coisas graves. Temos que fazer o possível para isso. Aqui está um exemplo do texto que nós vamos examinar. Aqui nesta passagem de Ezequiel 37:3, há uma expressão aqui em que o Espírito pergunta para o profeta: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Aqui na Almeida Corrigida Fiel, o mesmo versículo apresenta: porventura viverão esses ossos? A palavra utilizada é a mesma, haya. Em hebraico significa viver, reviver, preservar, voltar à vida. Mas aqui, nesse primeiro versículo, nessa primeira posição, você está falando de ossos que já viveram. Então, a expressão certa é reviver e não viver. Porque viver ossos, fazer viver ossos, não significa que esses ossos já tenham vivido. Deus poderia ter feito esses ossos da matéria inerte e dar vida a eles, a primeira vida deles. Nesse caso aqui, a palavra reviver indica que aqueles que morreram podem voltar a viver. Então, dependendo do sentido que nós usamos a palavra, nós temos um entendimento diferenciado do texto. Deve ter muita coisa que foi traduzida de forma equivocada. Realmente tem muitas coisas traduzidas de forma equivocada. Uma boa parte dos textos precisaria ser revista por pessoas que têm um conhecimento das coisas espirituais, das coisas invisíveis. Não vejo tempo para isso. Seria necessário, talvez, que nós, pessoas, talvez como nós, estudássemos hebraico e grego, para trabalhar tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Existem inconsistências no texto, coisas estranhas colocadas lá por copistas. Essas coisas não são nós que achamos, não. São estudiosos que trabalham com isso. Vocês sabem que tem na universidade matérias, você pode se formar para isso. O sujeito fica doutor em escritura. As linhas que estudam os livros,
as autorias, o tempo que os livros foram escritos, a forma como foram escritos, as palavras inconsistentes, expressões estranhas que existem na Escritura, tudo isso são realidades comprovadas por estudiosos, por homens sérios que fizeram universidades, que estão aí estudando até hoje no mundo os escritos sagrados. A gente só lança um olhar ali no texto, sai falando por aí, pregando a palavra de Deus, achando que estamos fazendo uma grande coisa. Irmãos, esse assunto é muito sério. Seria necessário que homens, durante 20 ou 30 anos, ou 40 anos, quem sabe no futuro, no mundo novo, as Escrituras possam passar por uma boa revisão no seu sentido verdadeiro e espiritual. Quem sabe, né? Eu acho que a Escritura vai ser uma coisa preservada para sempre na história dessa humanidade. Considerações a respeito de Ezequiel 37, 14. Vamos ao texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor levou meu espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha, essa expressão, levou-me em espírito, ela é traduzida também, fui levado no espírito. Uma coisa é ser levado no Espírito Santo. Outra coisa é ser levado em espírito. Eu saí do meu corpo e fui levado em espírito a um vale de ossos. Isso mostra que a alma pode se desprender do corpo em determinadas circunstâncias. O apóstolo Paulo dizia, olha, fui arrebatado em espírito. Tive um arrebatamento de sentido. Significa que em certas circunstâncias Deus permite que a alma do homem possa momentaneamente desprender do seu corpo e viver uma experiência fora da normalidade, para revelar determinadas coisas, como aconteceu ao apóstolo e a outros profetas e visionários. Isso já nos dá uma base importante, porque a teologia tradicional não acredita nisso. Mas a Escritura ensina que é assim, nós temos uma liberdade. A alma não depende do corpo. Mas não acontece a morte quando a alma sai do corpo? Não acontece, porque a alma não se desliga totalmente do corpo. A alma pode ir num lugar distante, nos céus da eternidade, e ao mesmo tempo permanecer ligada ao seu corpo. A vida permanece. O corpo fica inerte, como se estivesse dormindo. E a alma tem a sua experiência de revelação com Deus. É o que aconteceu com o profeta. Ele fala de uma coisa estranha, um vale de ossos, aonde o Senhor o levou para que esses ossos pudessem voltar a viver. Eu não acredito que Deus iria usar uma história, uma parábola, para ensinar uma verdade, sendo a parábola, a história, uma mentira. Então, prestemos atenção no texto, porque ele fala muitas coisas importantes para o nosso aprendizado. Levou-me, pois, num vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos esses ossos, por todo o vale. Eles estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura reviverão esses ossos? Eu disse, Senhor, tu sabes. Então ele disse, profetiza sobre esses ossos e diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Olha o que ele vai dizer aos ossos. Eis que farei entrar em vós uma alma, um espírito, e vivereis. Ele precisava fazer entrar neles um espírito. Então, não há vida sem espírito. Olha, irmãos, que importante. Nós precisamos saber que corpo é uma coisa e espírito é outra. Corpo pode ser qualquer um. Não tem necessidade de ser o corpo daquela alma. Mas nessa situação aqui, há algumas coisas muito importantes para o nosso aprendizado. O Espírito diz no versículo 6, eu vou pôr nervos sobre vós, falando com os ossos. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós uma alma, um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele está falando aí do quê? De uma encarnação. Os irmãos concordam comigo? As coisas não estavam juntas, as coisas estavam separadas. Da ossos secos para um lado, espírito em algum outro lugar, não sei aonde. Ele disse, olha, eu vou pegar os ossos, vou pôr carne neles, nervo, pele, vou pôr
criar um corpo vivo. E depois chamarei o Espírito, para que vocês possam reviver. Então, profetizei como me deu ordem o Senhor. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, os ossos se achegaram, cada osso no seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne sobre eles, estendeu pele sobre eles, por cima, mas não havia neles alma. Olha, nós temos um corpo aí, vivo, não tem alma nele. Tem carne, tem pele, tem tudo, mas não tem alma. E ele me disse, profetiza ao Espírito Santo. Aqui a palavra é trocada, em algumas traduções está a palavra Espírito com minúsculo, que fica totalmente ininteligível. Profetiza ao Espírito Santo, profetiza, filho do homem, e diz a ele, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos de todos os lugares, ó Espírito Santo, assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Quer dizer, assopra o Espírito sobre eles, assopra a alma sobre eles, como Deus soprou a alma em Adão. Os irmãos, lembra do Gênesis? Por isso que eu digo, a alma não é criada, a alma é soprada. Assopra sobre eles, assopra sobre o corpo, a alma, para que eles vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito Santo chegou neles, veio até eles, e eles renasceram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse o Senhor, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nós estamos com os nossos ossos secos, pereceu a nossa esperança, nós estamos separados de Deus. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O Senhor não está falando da humanidade. O Senhor não está se referindo aqui a algum morto de algum outro lugar. O Senhor está falando aqui do povo dele, Israel. Essa coisa de pegar a palavra da Escritura e aplicar a todo mundo é tudo muito bonito, mas destituído de um sentido verdadeiro, literal. Nós podemos dar uma interpretação alegórica aos textos bíblicos, mas nós não podemos perder o sentido literal do que está escrito, senão nós mergulhamos em fantasias. É o que acontece muito em igrejas. O sujeito lê uma coisa lá e fala, está aqui na Escritura. Não tem nada a ver com a verdade de Deus. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas ao povo meu e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer subir delas ao povo meu. Marquei aí para vocês verem. E porei em vós o meu Espírito Santo, agora não está falando mais do Espírito da alma, porei sobre vós o meu Espírito Santo e vivereis. De que vida ele está falando aqui? Da ressurreição. A ressurreição que nós recebemos quando nós conhecemos o Senhor e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Aquela vida eterna. A vida eterna que Jesus veio nos dar. Ele está dizendo, meu Espírito vai entrar em vós e vocês terão vida. Não fala da vida física, porque a alma já renasceu. O Espírito já saiu do túmulo, já está vivo. Eu vou colocar sobre vós o meu Espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Eu disse e fiz, diz o Senhor. Irmãos, vamos imaginar que as almas estivessem dormindo no túmulo, como pensa a teologia tradicional. Não vamos nos esquecer que quando essa revelação foi feita, quando esse tema foi abordado, aquele cone evolutivo estava lá embaixo. Nós estávamos lá antes de Jesus, lá perto da Babilônia. Vamos imaginar que a alma estivesse dormindo dentro do túmulo. Lá. Vamos imaginar que fosse dessa maneira, que seja dessa maneira. O que o Senhor fez? Ele fez a alma reencarnar. Porque ele não está chamando uma alma estranha, ele está chamando o povo dele que estava dormindo na sepultura. Concorda comigo, irmãos? É isso que diz o texto literal aqui ou não? É isso que diz o texto literalmente, está escrito isso aqui. Se alguém falar que não está escrito,
Então, o que ele está falando aqui é que os israelitas vão estar na sepultura e que ele vai tirar os israelitas de lá, as almas deles, fazer entrar naqueles corpos para eles poderem ter vida novamente. E vai levar eles lá para a terra de Israel. É isso que está escrito aqui. Isso chama-se encarnação. Ou reencarnação. Por que reencarnação? Porque eles já tinham vivido e tinham morrido. E agora eles vão voltar a viver. Se eles voltarem a viver, eles estão reencarnando. Algum problema nisso, irmão? Qual que é a dificuldade de aceitar que a alma pode voltar a viver de novo num corpo? Seja no dele, seja no outro corpo, qual que é a diferença? A encarnação está na Escritura. Ela pode acontecer várias vezes. Aí é uma questão de entendimento, como nós estamos vendo. Existem indícios nas Escrituras que sim. Essa doutrina não é uma coisa que foi revelada há muito tempo atrás por causa da progressividade, como eu disse a vocês. Na época de Moisés, os primeiros livros escritos por Moisés, os 5 livros de Moisés não trazem qualquer referência à vida eterna. Não trazem qualquer referência à vida no plano invisível. Não trazem qualquer referência a recompensas eternas. Por quê? Porque o tempo era fechado. Depois de Samuel e Davi, é que nós começamos a ver as primeiras revelações que tratam das coisas que estão além desse mundo. Temos que considerar esta progressividade. Agora, imagina, irmãos, que nos nossos dias falar que a alma pode nascer de novo é um escândalo dentro da igreja. É tido como uma doutrina herética pelos pastores e padres e teólogos dos nossos dias. Imagine se fosse falar disso no tempo de Jesus. Disse o Senhor: eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Uma consideração a mais. Certa feita, Jesus disse que Abraão tinha ansiedade por ver os seus dias. E os seus inimigos, os fariseus, disseram: olha, mas você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Ele falou assim: não, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia antes de Abraão, tanto que ele falava com Davi. O Senhor Jesus. Um dia ele criou um embaraço também com os fariseus ao perguntar de quem que o Cristo era filho. Eles disseram que era filho de Davi. Ele disse: mas como que pode ser se Davi o chamava de meu Senhor em espírito? Porque Jesus já existia antes de nascer. Muito bem, aqui no profeta Ezequiel nós temos uma encarnação em que o Senhor pegou ossos velhos, sequíssimos, e colocou carne sobre eles, nervos, peles, chamou o espírito que já tinha vivido naquele corpo e pôs o corpo de pé. Agora nós estamos diante de uma outra situação, a encarnação de Jesus. Ao que se sabe, o Senhor não pegou osso em lugar nenhum. Maria concebeu um filho como qualquer mulher concebe. Se é filho do Espírito Santo, de José, isso é uma história discutível. Como eu disse, o Evangelho tem muitas inconsistências. Isso é coisa de fé, de crença. Para nós, tanto faz Jesus nascer como filho de José, como nascer filho do Espírito Santo. Tudo é possível. Então não vamos discutir quem é o pai do Senhor, não é? Mas a encarnação do Senhor ninguém pode negar. Maria gerou uma criança no ventre dela e ele nasceu, como nasce qualquer mulher. Então, em vez do Senhor pegar um osso velho, colocar carne sobre ele, pele e tudo mais, e trazer o espírito, ele gerou um corpo dentro do ventre da mãe, como a maioria das senhoras aqui já geraram. E pegou a alma do seu filho e fez com que ela pudesse encarnar na terra. Amém? Os irmãos estão entendendo a encarnação? A encarnação é a alma entrando num corpo, que, segundo a Escritura, pode ser feita de 2 jeitos. Ou por um poder miraculoso do Senhor, como ele fez aqui, para mostrar para Ezequiel, ou através da encarnação simples, pela criança gerada no ventre da mãe. Qual é a dificuldade da alma voltar a entrar num corpo gerado por uma mãe? Para continuar participando da maravilha da criação. Aprendendo, vivendo, acertando as suas contas, recebendo os seus plantios mal feitos, colhendo as coisas boas que plantou, contribuindo para o crescimento desta humanidade, participando como deuses desta criação. Qual que é a dificuldade, meu irmão, de aceitar uma coisa dessa? Porque nós precisamos sustentar a teoria criada pela Igreja Católica de que existe uma ressurreição do corpo carnal.
que um dia vai ter essa tal ressurreição, que o morto vai sair do túmulo, que o corpo vai ser entregue para a alma de novo. Para sustentar isso, nós vamos fechar o nosso coração para a verdade eterna. Eu vos digo, irmãos, a doutrina da ressurreição da carne não passa de uma doutrina de homens, de uma doutrina criada dentro da Igreja Católica para interesses humanos, para manter poder sobre o povo. Ela não tem fundamentação nas Escrituras Sagradas, a não ser pela interpretação radical dos textos bíblicos. E eu disse que são textos que muitas vezes trazem suspeição por inconsistências reais, apontadas pelos estudiosos, não é por mim não que sou ignorante, mas apontada por eles, inconsistências e graves problemas de tradução. Não podemos mais continuar sendo dominados por essas ideias que permaneceram no mundo durante quase 20 séculos, mantendo o homem na escuridão e na estúpida ideia de que ele só vive uma vez. O pessoal que é contra essa ideia tem aí uns argumentos, né? Então a gente quer falar sobre alguns argumentos e sobre algumas passagens bíblicas que deixam assim, uma certa ideia da alma voltar a viver novamente. A grande resposta que os teólogos dão sobre a possibilidade da alma nascer de novo é uma passagem que está em Hebreus capítulo 9. O versículo 27 diz o seguinte: como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Evidentemente, aqui, a palavra não está se referindo à morte do corpo. Quando nós olhamos o contexto, do versículo 24 ao versículo 28, temos a certeza que ele está se referindo à morte espiritual. O homem só morre uma vez quando ele conhece a palavra de Deus e é pego nos seus pecados. Ele morre depois, quando ele aceita Jesus, ele volta a viver e ele não morre mais. Uma vez que você foi salvo, se a salvação for verdadeira, não estiver só na sua cabeça ou só nos seus lábios, você nunca mais vai voltar ao pecado. Se você foi salvo de verdade, você não volta para a lama mais. Se você saiu de dentro do chiqueiro. Agora, se a salvação está só dentro da tua cabeça, você vai continuar em pecado, como a gente vê muita gente dentro da igreja vivendo em pecados. Por quê? Porque não foi salvo. A palavra do Senhor não está aqui se referindo, através do autor sagrado, à morte do corpo. Porque ele fala que se Cristo não tivesse nos libertado definitivamente, ele teria que vir morrer diversas vezes pelos nossos pecados. Aquela morte vicária de Cristo foi definitiva para que todos nós pudéssemos ser salvos através do seu sangue. Amém? Isso é claro. Então o sujeito leu aqui e falou assim, bom, se o homem tem que morrer só uma vez, está ordenado ele morrer uma vez, ele não pode nascer várias vezes. É um raciocínio que a eles, na sua simplicidade, parece uma coisa lógica. Achei a resposta, uma coisa rasa. Basta ler o texto para entender o que o texto está dizendo, você vai ver que não tem nada a ver com a morte física. Ele está falando da morte espiritual tão bem ensinada pelo apóstolo Paulo. O livro de Malaquias, ele fala no capítulo 4, é o último livro do Velho Testamento, existe uma promessa do Senhor. Ele diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 4 a 6. Aí, mais para frente um pouquinho, os discípulos interrogam o Senhor, segundo Mateus, no capítulo 17, dizendo, por que dizem os escribas que o Elias vai ter de vir primeiro? Porque os escribas eram homens instruídos na lei e nas escrituras. E eles sabiam da profecia de Malaquias. Todo mundo esperava que o Elias voltasse novamente a nascer no mundo. E eles perguntaram para Jesus, bom, vamos aproveitar que o mestre está aqui, vamos perguntar para ele sobre a questão da volta de Elias, que está em Malaquias, capítulo 4.
Os discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então que os escribas, que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse: em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. O versículo 13 diz, olha com toda clareza: então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Ora, João Batista era o Elias encarnado. Ah, mas ele era o João Batista. Qual que é o problema? A alma mantém as mesmas qualidades e virtudes do espírito que viveu lá atrás. O Elias era só uma figura daquele tempo. Agora ele era o João Batista, uma outra figura, mas o espírito que está dentro dele é exatamente o mesmo. Isso é um testemunho de Jesus. É muito difícil você encontrar isso, irmão. Os teólogos que são contra a ideia da alma voltar a nascer dizem, não é que é o Elias, é que ele tem as virtudes do Elias, as qualidades do Elias, a inteligência do Elias, o conhecimento do Elias. Ué, mas então é o Elias, gente. Não é verdade? Ué, então é o Elias. Que nome que nós podemos dar para ele, né? A alma, ela vai embora, irmão, servindo a Deus nas suas missões, com o nome que for necessário ela ter. Existe uma confusão tão grande, que é o nome hebraico de Jesus, é Yeshua, né? Yeshua, é uma confusão louca. Os estudiosos, não, vocês não podem usar o nome de Jesus, tem que usar Yeshua, não pode ser Jesus. Vai mudar a essência do Senhor, porque nós estamos chamando ele de Jesus ou de Yeshua? E daí eles fazem tantas explicações em torno do quê? Da forma, em torno da casca, enquanto o conteúdo, que é o Senhor, fica perdido, fica de lado. E eles ficam discutindo aí o sexo dos anjos. Então a gente precisa abrir os nossos olhos para a realidade que está à nossa volta. Se nós quisermos avançar, se a gente não quiser continuar beijando a mão de padre. Essa é uma expressão que a gente usa para falar da dependência que nós temos das religiões tradicionais estabelecidas no mundo. Não quer dizer que beijar a mão de padre é só de padre, é de pastor também, de guru, de ledores de sorte. Não tem gente que vai atrás de ledores de sorte? Estão beijando a mão de padre. São pessoas dependentes, são pessoas ainda sem visão das coisas celestiais. Não sabe que nós podemos contar com o nosso Deus a todo instante, irmãos. É maravilhoso nós sermos eternos. É maravilhoso. Finalzinho do profeta Daniel, capítulo 12, no versículo 13. Falando das coisas do fim do mundo, vocês sabem que Daniel falou muito sobre o fim do mundo na Babilônia antiga. E ele pergunta para aqueles anjos que estão revelando para ele estava à beira de um rio, os anjos falando para ele sobre os acontecimentos futuros. Não é anjo de asa, viu, irmãos? Anjo de asa foi inventado agora, aqui na época da Renascença, esse período aqui nosso de artes. Anjos antigamente não tinha asa, viu? Era uma pessoa, como nós, um homem, a alma, vestida com uma roupa geralmente de cores claras. Então, perguntando sobre os acontecimentos do fim e tal, ele diz, Senhor, mas quando vão acontecer essas coisas? Ele diz, vai passar muito tempo, o homem vai correr de um lado para o outro, a ciência vai se desenvolver e tal, e aí virá esse tempo. Aí ele diz assim no versículo 13, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás no céu da eternidade e te levantarás na tua herança. O que é levantar na tua herança, criatura? Levantar na tua descendência, no fim dos dias. Isso quer dizer o quê? Que o profeta Daniel vai estar aqui no nosso meio. No fim do mundo, o profeta Daniel vai estar no meio de nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não pode, porque ele não pode nascer de novo. Que tal nós recebemos o profeta Daniel no nosso meio como homem de Deus, que vem profetizar no meio de nós, que vem nos ensinar? É claro que Ezequiel vai estar no nosso meio, possivelmente. Por que não? Isaías não pode estar no nosso meio, em algum país pregando a palavra de Deus, em algum país dando testemunho. Como que não, irmãos? Por que não? Qual a dúvida? Qual a dificuldade? Não, ele não pode nascer de novo. É claro que logo vão dizer, o pastor está falando uma heresia. Se disserem que nós estamos falando de heresia, ótimo. Se disserem que nós estamos com o demônio, ótimo. Porque falaram isso do nosso Senhor. Mataram o nosso Senhor por causa disso. Mataram o nosso Paulo por causa disso.
Mataram os profetas por causa disso. Como disse o pastor na abertura aqui, vocês são incircuncisos de coração, homens de face de pedra, de dura cerviz. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Quem puder, receba a palavra de Deus. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Quem não tiver, paciência. Deixa chegar ao fim do mundo. Aí você vai ver o que vai acontecer com você. Com toda a sua sabedoria mundana. No finalzinho do capítulo 21, do Evangelho segundo João, existe uma polêmica. Pedro, voltando-se para o Senhor, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João. Muito bem. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro vendo a ele a João, disse a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com ele? Deste, o que será? Jesus disse o seguinte: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas sim, se eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Depois, João escreve um livro, quando está velhinho, chamado Apocalipse. Esse João. Acompanha comigo. Apocalipse capítulo 10. Versículo 7. João estava em espírito no céu, veio um anjo até ele, e ele entrega a João um livrinho. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma o livrinho e come ele, que ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Isso aqui e outros profetas também comeram rolos de livros. É claro que isso é simbólico. Quer dizer, olha, você vai profetizar. Isso aí é uma profecia que você vai receber. Come o livro. Eu tomei o livrinho da mão do anjo, versículo 10, e comi o livrinho. Na minha boca era doce como mel. Eu, havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Isso nos dá a entender que João voltará ao mundo para profetizar coisas relacionadas com esse livrinho. Nós pensamos que ele já está no mundo. Ele deve publicar um livro falando das coisas relacionadas com o Apocalipse. Porque Apocalipse só tem coisas loucas interpretadas na internet. Ninguém nunca interpretou essa profecia. É necessário um profeta. Ninguém melhor que quem escreveu. Tudo indica que João vai estar no meio de nós. Gente, não vai ser maravilhoso nós recebermos o apóstolo João no meio de nós? Que alegria nós recebemos o apóstolo João em nosso meio, profetizando, escrevendo, falando ao povo de Deus, pregando a palavra de Deus no nosso meio. Nós vamos ficar alegres, felizes, contentes demais. Irmãos, para nós vai ser uma alegria que esses homens venham voltar em nosso meio, viver no nosso meio, que sejam eles nossos líderes, sejam eles nossos profetas, que sejam eles a mostrar os caminhos que nós temos que trilhar daqui para frente, depois que esse grande transtorno vier no mundo. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos? Isso não pode ser coisa do Satanás. Não pode ser coisa do diabo. Senão, Deus não é Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Apocalipse, já que a gente está aí, vai no capítulo 7. Depois destas coisas, Apocalipse 7, versículo 1. Eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, quer dizer, tinham domínio sobre todo o planeta, retendo os 4 ventos, as forças destrutivas da terra, para que nada soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, ele tinha o selo do Deus vivo, era enviado lá de cima. Ele clamou com grande voz aos anjos da destruição, a quem fora dado poder para danificar a terra e o mar, e disse o seguinte: olha, vocês não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós tenhamos selado as testemunhas do nosso Deus.
Até que a gente tenha separado e marcado aqueles que vão dar testemunho. Muito bem. Ouvi o número dos selados e eles eram 144.000 de todas as tribos de Israel. 12.000 almas de cada tribo, são 144.000 testemunhas do Senhor que vão estar no mundo. É claro que vão estar no mundo porque o anjo falou, não destrói o mundo não, enquanto nós não marcarmos as testemunhas. Então elas não podem estar no céu. Elas têm que estar no nosso meio, porque vão testemunhar. Ou vão subir do túmulo, pela ressurreição tradicional, ou vão estar já encarnadas, aguardando o chamado do Senhor para estarem à frente das grandes mudanças que vão ter no mundo. É claro, irmãos, que as nossas igrejas, é claro que o judaísmo estão totalmente despreparados para enfrentar um transtorno da magnitude do fim do mundo. Os judeus nem aceitaram Jesus. Apocalipse para ele não existe. As igrejas, só temos uma pequena igreja de homens sérios, sem poder, sem força, sem nada. Como que nós vamos enfrentar esse fim dos tempos, irmãos? Nós precisamos de gente madura, nós precisamos de homens preparados há muitos séculos para enfrentar. Ele foi buscar nas tribos de Israel. Cadê as tribos de Israel? Onde que elas estão? Sumiram. Se não voltarem a viver, se não estão espalhadas no meio de nós, como que as testemunhas vão ser levantadas? Apocalipse. Não é maravilhoso nós sabermos que 144.000 almas das tribos de Israel, aqueles homens fiéis, guerreiros, lutadores da antiguidade, estão no nosso meio, estão no mundo, em todas as nações, prontos, esperando chegar o chamado do Senhor para dar testemunho e dizer, olha, o mundo vai acabar, vai ser desse jeito aqui, vão acontecer essas coisas. O profeta Daniel diz, os sábios ensinarão a muitos, os sábios. Ele não falou nenhum religioso, ele falou os sábios, os que estiverem com o Espírito de Deus nesse momento, as suas testemunhas. Nós não vamos ficar contentes de ter gente dessa estirpe no meio de nós. É claro que nós vamos ficar contentes, irmãos. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor, ovelhas perdidas. Nós precisamos de pastores, de homens idôneos, sérios, para mostrar para onde a gente vai. Olha a nossa vida, irmãos. Eu costumo dizer, olha para a tua vida, vê o que você fez dela. Como é que você pode continuar vivendo sozinho, sem Deus? Você está cheio de doenças, você está acabado, destruído, os seus negócios dão tudo errado, a tua vida não dá certo em coisa alguma que você faz, porque você está fazendo por você mesmo, não deixa Deus te guiar. Não ouve os pastores, não ouve os homens de Deus que pregam a palavra. Ouve, mas não ouve. Entra no ouvido, sai no outro. Eu não peço que acredite em mim, mas olhe para você. Olha se a tua vida é uma vida que está com Deus. Se você concluir que você fez a coisa errada, não importa o momento, arrependa-te. E comece a viver a partir de agora com Deus de verdade, sabe? Senta lá no teu quarto e chora. Senta no teu quarto e confessa a sua vida inútil a Deus. E confessa você ter vivido tantos anos longe dele. Diz, Senhor, a partir de agora o Senhor toma conta da minha vida. Quer passar por cima de mim? Passa. Faz o que o Senhor quiser, mas me salva. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde.